Talvez você tenha acompanhado essa semana uma declaração da cantora Baby do Brasil. Antigamente ela era Baby Consuelo, fez parte dos Novos Baianos, né? Foi casada com o Pepeu Gomes, que é cantor também. Enfim, ela tem um papel importante aí na história da música popular brasileira dos últimos mais ou menos 35, 40 anos. E ela passou por experiência religiosa, é pastora de uma igreja pentecostal, e a declaração dela, que gerou muita polêmica e ainda está rendendo, tendo muita repercussão, quando ela falou que agressores sexuais têm que ser perdoados. Então ela disse, você sofreu uma agressão, dirigindo-se à mulher, claro, sofreu uma agressão sexual, alguém da sua família, perdoe, perdoe. E as críticas, muitas, vieram no sentido que várias pessoas reagiram negativamente, dizendo que uma mensagem dessa pode incentivar práticas de violência contra a mulher. Bom, é uma situação extremamente delicada. E a própria Baby do Brasil, e ela manifestou-se posteriormente, dizendo que é contra todo e qualquer tipo de abuso, e reiterou que ela simplesmente quis falar da importância de perdoar. É uma situação tão difícil, né? Tão difícil. Ataques sexuais contra mulheres, homens que praticam, né, esse tipo de violência. Pior ainda quando isso acontece dentro de casa, dentro da família. Lamentavelmente nós sabemos que isso acontece. Infelizmente acontece até mais do que a gente pensa. A Bíblia nos conta a história dramática de uma moça chamada Tamar, que foi vítima de um ataque sexual assim da parte de um irmão dela. O rapaz era meio irmão, né? O pai dela e dele o mesmo, mas cada qual uma mãe diferente. Mas não deixou de ser irmão, né? E o que era irmão dela mesmo, de pai e mãe, é Absalão. E o pai deles todos, Davi, o rei Davi, famoso, tão conhecido. Davi não tomou providência nenhuma em relação a isso. Absalão fica muito revoltado com o que aconteceu. E ele então matou este meio-irmão que havia atacado a sua irmã. Uma história trágica, dramática. Uma história que nós sabemos que, infelizmente, não está apenas nas páginas da Bíblia, mas acontece em muitos lares por aí, e o fato de alguém pertencer ou frequentar as atividades de uma igreja, pode ser católica ou evangélica, isso não é garantia nenhuma que algo assim não vai acontecer. Garantia nenhuma. Porque nós sabemos de muitos casos assim que acontecem em famílias de pessoas que se dizem cristãs, que se apresentam como sendo evangélicas, por exemplo. E muitas vezes os casos são abafados, muitas vezes acontece também em famílias de pessoas que não têm nenhuma frequência religiosa, nenhuma prática religiosa, e os casos são abafados também. Mulheres são vítimas de situações assim, independentemente da afiliação religiosa, se pertence ou não a uma igreja, se frequenta ou não uma igreja. Nós sabemos que, infelizmente, isso acontece. Situações assim são muito difíceis, muito traumáticas, geram realmente feridas emocionais e psicológicas nas mulheres que são vítimas dessas agressões. E estatísticas nos mostram que isso acontece com pessoas totalmente desconhecidas. Mas o número de casos assim em família é assustadoramente elevado. Muito elevado. Com isso, eu não quero gerar nenhum tipo de pânico, não quero criar nenhuma paranoia, né? Não se trata disso de modo algum, não é essa a minha intenção de modo algum. O que eu quero apenas é refletir que o fato de alguém ser membro de uma igreja evangélica ou católica, isso em si não é garantia que tal não vai acontecer, de jeito nenhum. E
os agressores, sendo ou não religiosos, sendo ou não frequentadores de igrejas, têm que ser denunciados e têm que enfrentar as consequências dos atos que cometeram, das violências que cometeram. E o perdão, que a Baby do Brasil falou. O perdão tem que acontecer, realmente. É muito difícil, mulheres vítimas de situações assim precisarão de apoio, de suporte profissional, apoio psicológico, profissional. Não é uma situação que uma conversa com uma amiga vai resolver, ou palpite de uma pessoa, pode ser até bem intencionada, mas isso não vai resolver de jeito nenhum. É preciso, sim, apoio profissional, psicológico, da parte de profissionais sérios, competentes. É preciso, sim, apoio de terapeutas espirituais, né, pessoas que têm conhecimento de aconselhamento bíblico e que vão não apenas trazer um discurso moralista, mas que vão ajudar a pessoa, a mulher que sofreu esse tipo de violência, a enfrentar a sua situação e buscar cura para as feridas emocionais que, lamentavelmente, essa situação provoca. Não é nem um pouco fácil. É possível, sim, conceder perdão pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas os agressores precisam ser confrontados com o seu crime. É um crime. Precisam enfrentar, sofrer, arcar com as consequências da violência física e emocional que cometeram. Muitos fazem ameaças terríveis, especialmente quando são crianças vítimas dessa violência maldita. Então, eles precisam ser confrontados, precisam enfrentar, pagar pelo que fizeram. Não estou falando de vingança, estou falando de justiça. Isso tem que acontecer, precisa acontecer. Que Deus abençoe as pessoas, as mulheres que sofrem essa violência, para que elas tenham coragem de denunciar os seus agressores, que a justiça brasileira seja eficiente, célere, rápida, para tratar desses casos, que líderes espirituais não usem de discursos moralistas e de abuso, de manipulação emocional, tentando esconder a situação ou proteger o agressor, que as mulheres vítimas dessa situação encontrem cura e possam, da parte de Deus, da ação do Espírito Santo, encontrar realmente o perdão que é necessário realmente. Deus abençoe, assim, todas as pessoas que, de um modo ou de outro, estão envolvidas nessa situação. Se esse conteúdo faz algum tipo de sentido para você, clica na mãozinha do joinha, compartilhe, se você quiser, seus pensamentos a respeito, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já fez a sua inscrição, eu te agradeço de verdade.